Graças a Deus, ótima tarde, ótimo dia, e que Deus vai nos dando a direção para vivermos cada vez mais intensamente sobre o poder da palavra. A palavra, ela nos dá o suporte para sermos capacitados à vitória dia após dia. Nós somos de Deus, temos a comunhão e nos fortalecemos na unção. Isso é maravilhoso, é tremendo. Sexta-feira eu venho com uma palavra para poder nos dirigir para um caminho muito mais elevado, para uma proporção muito mais elevada. Por isso eu quero que você já, logo no início da live, já vai pegando papel, vai pegando caneta. Você tem condições para isso. Pega a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia. Nós vamos estudar juntos. Hoje o título da mensagem é Treinando o Espírito pelo Poder da Palavra. Que maravilha! A palavra, ela tem um poder. E o espírito humano deve ser treinado a usufruir desse poder. Pastor, tem como treinar? O espírito humano tem, e nós vamos ver isso já nessa live, vai ser especial. Mas antes, eu quero fazer uma oração com você. Sexta-feira, nós vamos orar, nós vamos apresentar a Deus a nossa vida, esse momento que nós estaremos juntos, geralmente aí é meia hora, 35 minutos, às vezes até 40 minutos, mas é o Espírito Santo que guia, Ele que dirige, não é a nossa vontade, não é um horário pré-estabelecido, mas o Espírito Santo vai nos dirigindo. Vamos orar, vamos apresentar a Deus, vamos assim desfrutar dessa comunhão santa, plena, verdadeira. Deixa eu colocar um fundinho de oração aqui para nós fazermos essa oração com louvor, com comunhão, com graça, com unção, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, é na autoridade do nome de Jesus que nós nos apresentamos diante do Senhor, com graça, com amor, com reverência, com retidão e com muita comunhão, Deus, porque ela nos proporciona o crescimento da vida. A comunhão, ela nos fortalece a cada dia que passa. Eu tenho pessoas nesse momento que estão me acompanhando ao vivo, tem pessoas que vão ouvir, ver em outros horários, mas a unção, meu Deus, ela vai sendo derramada sobre todos. Essa comunhão no Espírito, essa unção que vem do mais íntimo, do mais profundo do nosso ser, vai penetrando ao mais íntimo de cada pessoa que está agora, nesse momento, desfrutando dessa paz interior, dessa comunhão, meu Deus. E eu coloco diante do teu altar e faço isso na autoridade do nome de Jesus. E essa que se encontra cansada, fadigada, pensativa, até sem um rumo, sem uma orientação, ela possa nesse exato momento receber da orientação que vem do Senhor, que vem da tua palavra. Ah, meu Deus, alcance-os agora com a tua virtude, alcance-os agora com a graça que já foi derramada sobre nós desde quando Cristo deu a vida lá na cruz do Calvário. Esta unção, esse fervor de espírito começa a tomar conta de cada uma dessas pessoas, esse fervor de espírito, esse fervor de comunhão, e assim os entrego diante de ti. Eu os entrego, Pai, para que haja crescimento espiritual, para que haja discernimento espiritual. O nosso tema de hoje é treinar o Espírito no poder da palavra. Olha que tema forte. Treinar o Espírito no poder da palavra. Treinar, fazer um treinamento para que haja percepção espiritual nítida, clara, para que possamos vencer todas as
batalhas, desafios, vencer a cada dia que passa, porque já somos mais que vencedores, mas tomar posse daquilo que já é um direito nosso. Por isso eu os entrego diante de Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, amigos, é maravilhoso estarmos aqui mais uma vez para aprender da palavra. E hoje nós vamos falar sobre como treinar o espírito humano para que ele seja sensível às direções que Deus nos dá. Nós sabemos e entendemos que a direção da vida está na palavra. Aqui eu tenho uma Bíblia e toda a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, precisamos, almejamos, está na palavra, está dentro do contexto bíblico. E a Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. O homem carnal, vamos falar, ele vai ter a base do que é humano, do que é óbvio, do que é da mentalidade, do intelecto humano natural. Mas o homem espiritual, ele vai além, ele toca em áreas que o homem carnal, que a mente humana não consegue chegar. E hoje nós vamos aprender como treinar o espírito para que ele possa estar sensível às coisas espirituais. Pastor, mas eu não imaginava que o espírito humano pudesse ser treinado como se treina um corpo na academia. Vamos falar de academia. A pessoa que vai para a academia, ela quer ter um corpo saudável, musculoso, falando dos homens, né? As mulheres também, musculosas. Para isso existe o quê? Um treino. Regrar na alimentação e com frequência nas atividades físicas ali na academia. Então exige da pessoa uma mudança de hábito. Ela tem que se dedicar àquele treino regularmente para que os músculos venham aparecer, para que o corpo fique definido. Isso é lição de casa. Ela precisa fazer o dever de casa, indo para a academia, fazendo, cumprindo, para poder ter êxito, para poder ter resultados. A mesma coisa acontece no mundo espiritual, no reino espiritual, com o nosso espírito. Ele precisa regularmente ser treinado. Pastor, mas como assim? Treinar o corpo, eu sei, eu vou lá, pego peso, malho, tudo, eu estou treinando meu corpo, mas como que eu vou treinar o meu espírito? É o que nós vamos aprender. Primeira coisa que você tem que ter em mente, você tem que ter no teu coração, primeira coisa, o Senhor nos guia através do nosso espírito. Isso aí você tem que ter dentro do teu coração esse entendimento. O Senhor me guia, Ele vai me direcionar através do Espírito. Nós estamos numa série como ser guiado pelo Espírito. Eu já comentei aqui com vocês que o homem é um ser trino. Ele é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Já comentamos isso. Você já aprendeu, você que tem acompanhado, você já sabe. Você que está chegando agora, você pode pegar as lives anteriores, os vídeos. Daqui a pouquinho eu vou deixar postada aí no YouTube uma playlist com todos eles para você rever o canal do YouTube. Até você que vai estar acompanhando, não deixe de dar o like, não deixe de se inscrever, clicar no sininho para poder estar ajudando o canal a crescer e pessoas serem abençoadas. O que nós temos que colocar no coração, no íntimo do nosso coração? O Senhor nos guia através do nosso espírito. E se você conhece alguém que está meio que na vida sem rumo, sem direção, compartilhe agora com essa pessoa live, pega aí, compartilha agora, fala, olha, se tiver condições, assista nesse momento, senão vai ficar gravado, assista depois, mas essa mensagem vai ajudar e vai ajudar muito. É um direcionamento espiritual para uma vida bem-sucedida. Uma vida de sucesso. E você pode até dizer, eu sou uma pessoa de sucesso. Você pode dizer isso. Eu sou uma pessoa de sucesso.
Deus me deu condição de ser bem-sucedido na vida e hoje tem muito material rico para o nosso aprendizado aqui. 3 bases fundamentais. Primeiro, o Senhor nos guia através do nosso espírito. Assim como treinamos o corpo e a mente, o espírito também precisa de treinamento, precisa ser treinado. A falta de preparo espiritual nos deixa vulneráveis, mas quando treinamos nosso espírito, temos sabedoria, discernimento e força. Agora eu quero que você guarde aí no teu coração, anote, porque isso aqui vai mudar, vai transformar totalmente o teu ser. É maravilhoso isso aqui. A falta de preparo espiritual nos deixa vulneráveis. O que é isso, pastor? É como aquele terreno baldio que qualquer um entra, joga lixo, cachorrinho faz cocô. Terreno baldio é isso. Parece que é terreno sem dono. Terreno baldio aberto. Cresce mato, cachorro entra, mendigo faz casa ali para morar. A falta de preparo espiritual nos deixa vulneráveis. Satanás joga um dardo maligno na mente, a pessoa absorve. Vamos supor, alguém fala assim para você: vou dar um exemplo, você não vai dar nada na vida, não vai ser ninguém. A pessoa que não está espiritualmente preparada, ela recebe uma palavra dessa, ela se encurva, ela se prostra para essa situação, para essa circunstância. Mas a pessoa espiritualmente preparada, ela repreende na mesma hora, porque ela sabe que contra Israel, contra o povo de Deus, não vale encantamento. Ela sabe, ela tem confiança, ela tem certeza que a palavra está com ela e que ela vai vencer em tudo na vida. Mas quando treinamos nosso espírito, temos sabedoria, guarda isso aí, temos sabedoria, discernimento e força. Eu vou poder até reformular um pouquinho essa força e colocar poder. Diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vamos falar, mas com fé. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Isso é libertador. Isso é maravilhoso, porque está falando daquilo que é um direito nosso, já conquistado por Jesus. E muitas vezes o espírito, por não estar sendo treinado, o corpo e a alma estão padecendo com enfermidades, debaixo de depressão, debaixo de ansiedade, debaixo de angústia, debaixo de tristeza, porque não está conseguindo avançar. Por que não está avançando, pastor? Porque não está havendo treinamento. Lá em Josué, deixa eu ler esse versículo aqui para você, lá em Josué, deixa eu abrir aqui, que vai nos ajudar e vai nos ajudar muito. Josué, no capítulo 1, Deus fala com Josué assim, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha o ensinamento. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Olha as bênçãos. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha o que Deus fala. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia! Aleluia!
Deus é comigo. Ah, maravilhoso. Deus é comigo por onde quer que andares. Está na cidade, está no campo, está lá no meio do mato, está no trabalho, está no trânsito, está no Uber. Aonde quer que andares, está na faculdade, está aonde queres. Deus é contigo. Mulher, abra os teus olhos. Deus é contigo. A unção vem e renova totalmente o teu ser. Eu vou repetir isso aqui, que vai nos ajudar muito, porque estamos movidos por uma unção, movidos por uma graça, tomados por essa graça. A falta de preparo espiritual nos deixa vulneráveis. Mas quando treinamos nosso espírito, temos sabedoria, discernimento e poder. Aí, aleluias. Poder. Todo o ambiente à sua volta será tomado desta unção. Nós estamos aqui, eu tenho pessoas ao vivo comigo, e essas pessoas que estão entrando agora, sejam muito bem-vindas. É uma alegria tão grande no Espírito em estar aqui com vocês nesse momento, compartilhando de poder. Não estou apenas lhe dando uma informação bíblica, uma história bíblica, não. Eu estou te dando poder, porque o que eu tenho na minha vida é poder. Eu estou que nem Pedro quando chegou à porta formosa do templo. Tinha um mendigo, um paralítico mendigando na porta do templo. E ele pediu uma esmola para Pedro. Pedro olhou para ele e falou: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, disso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É isso que eu estou te dando, estou te dando poder. Levanta desse lugar, levanta dessa posição, levanta desse pensamento medíocre, levante-se. Você é mais que vencedora, você é mais que vencedor. Levante-se, deixa o Espírito de Deus agir no teu espírito, treine o teu espírito. Nós vamos estar na semana que vem, e a nossa programação é de segunda a sexta, meio-dia. Meio-dia, fuso horário de Brasília, para quem está em outras localidades. Lembre-se que é sempre meio-dia, horário de Brasília. Mas fica gravado, se não puder acompanhar na hora, depois você assista. Mas não se esqueça de compartilhar, porque isso é importante. Pessoas precisam receber o que você está recebendo. Então, o espírito treinado é um espírito poderoso. O meu Deus é poderoso, o teu Deus não é poderoso? Se o nosso Deus é poderoso, nós somos poderosos. Deus está falando para Josué: medita, medita, medita. No Salmos 1, eu vou te dar mais essa informação. No Salmos 1, ele fala assim para nós. Depois você anota com mais tempo, tá bom? Salmos 1, ele fala no versículo... Eu vou pegar do 1 ao 3, para não ficar tão longe, discorrer muito tempo na leitura. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha que bonito, Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o treinamento espiritual aqui. Olha que ensinamento nós estamos recebendo. Às vezes você já deve ter lido e ouvido e até pregado, você pastor, deve ter pregado essa passagem muitas vezes. Mas não com o entendimento que quem está sendo treinado não é o meu intelecto, não é uma palestra de coaching, não estou criticando de forma alguma, mas não misture o emocional, a alma, o intelecto humano com o que é espiritual.
Aqui não está falando de um treinamento, de uma palestra motivacional, que vai dar tudo certo, que você é mais que vencedor. Não é isso apenas. Aqui nós estamos falando de profundidade, de treinar o espírito, de treinar o que não pode ser apalpável, que o tato ele não pode ser sentido. Estou falando de algo abstrato que é o nosso espírito, que é o nosso ser. E ele fala assim, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluias, aleluias. Tem prosperidade na tua vida, não só numa área, mas em todas as áreas, porque quando você treina o espírito, você está treinando o poder, unção, despejando de unção, despendendo de unção, e é essa unção que vai nos colocando num nível superior, num outro patamar de vitória. Essa unção que nos faz diferentes dos outros seres humanos. Não que sejamos melhores do que eles, não é isso. Mas essa unção nos coloca num patamar elevado, num nível muito maior de vitória, de vitória. E ainda ele fala, o Senhor nos guia através do nosso espírito. Pense comigo, um campo da terra, o Senhor olhando aonde nós estamos. Eu gosto às vezes de pegar o Google Earth, e você vai achar as cidades. Você pega o globo terrestre, o Google Earth, e aí você vai explorando lugares. Você parece que tem uma visão da Terra numa proporção gigantesca. E aí você traça uma rota pelo mapa e você dirige por aquela rota e chega naquele endereço. Deus nos olha e Ele nos guia em direção a tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Cura, libertação, prosperidade, saúde, alegria, paz. Ele conquistou tudo isso. Mas o nosso espírito que vai ouvir a voz de Deus, não é a voz audível, oh meu servo, minha filha, não, é uma voz interior, que Ele vai direcionar você, que Ele vai me direcionar, mas o espírito tem que estar treinado para ouvir essa voz, no íntimo, no mais profundo. Parece confuso para entender, mas quando você presta atenção e o Espírito Santo te revela, fica claro. Você fala, olha, por que eu não sabia disso antes? Por que eu não entendia isso antes? Mas o importante é que você está entendendo agora. O Senhor nos guia através do nosso espírito. Por isso que tem muitas orações que não são respondidas. Por isso que a pessoa vai à igreja, A, B, C, D, e a vida não muda. Porque o espírito dela não está sendo guiado, dirigido ainda pelo Espírito Santo de Deus. Não porque Deus não queira, é porque ele não está sendo treinado para ser guiado, para ser conduzido, para ser dirigido. Como que nós treinamos? Meditando. Você recebe a palavra e começa a meditar. O meditar significa ponderar, refletir, repetir, considerar, e ali você vai trazendo o entendimento para dentro do teu ser. Vamos supor que mais tarde você vai assistir essa live de novo. E tudo isso que eu estou te falando agora vai soar dentro do teu coração, dentro do teu íntimo, com mais propriedade. Porque o Espírito Santo vai pegar essa semente que está sendo lançada agora e vai fazê-la frutificar. Ele vai começar a mostrar algo que você não via anteriormente.
Por isso que você está aqui agora na live, ao vivo comigo. Você não via anteriormente, mas agora você vai começar a ver. E essa meditação vai te proporcionar mais entendimento. Até anotei aqui, ó. Na Bíblia ela mostra que o homem, ele é bem-aventurado porque medita. A meditação foi a receita que Deus deu para Josué. Medita de dia e de noite. Aqui nos Salmos ele fala para nós: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na palavra tem que ser algo prazeroso. Não é só ir no culto, não é só receber aquela informação ali para cá. Não, meditar. Deixar aquilo entrar no teu espírito. Sabe como que você faz? Deixa eu te ensinar. Me permita te ensinar. Por favor, me permita. Você senta num lugar, ou deita, e respira bem fundo assim. Você inspira, ó, umas 3, 4 vezes. E aí você fala assim: Espírito Santo, me guie, me orienta, me capacita. Nesse momento, se você já é batizado no Espírito Santo, se não é, por favor, busque esse batismo. Pode ser em casa mesmo. Você pode orar em línguas. Depois teu espírito fica sensível. Aí você pega essa passagem bíblica e começa a meditar esse ensinamento. Aí você pondera, reflete, repete, considera, mas isso profundamente, sem nada te atrapalhando, sem barulho, sem nada. Você e Deus, você é comunhão com Deus. Por quê, pastor? Fazendo assim vai te trazer sabedoria. Falando do Espírito, traz sabedoria. E isso precisa ser contínuo. Não pode ser lá uma vez ou outra. Tem que ser um hábito. Igual ir para academia treinar. É um hábito. Isso aí você adquire um hábito. O que mais, pastor? Deve ser acompanhado de diligência. Tem que ter diligência. Você não pode pegar qualquer texto sem entendimento. Você vai com diligência, entendendo a palavra, meditando na palavra, extraindo da palavra tudo aquilo que ela possa proporcionar, que ela possa nos ensinar. Eu falo para vocês como propriedade, assim, vivendo isso na própria pele, com propriedade. Eu já prego há 20 anos. Mas o que eu tenho aprendido tem mudado, tem transformado o meu ser. E olha que eu já prego há 20 anos. E agora, olhando para a palavra com esse entendimento, nessa proporção, nessa profundidade, tudo tem se renovado na minha vida. Tudo tem se renovado. E eu falo isso para vocês com maior alegria. Porque hoje eu não sou de Deus apenas de andar, mas eu sou de Deus no íntimo, no interior, no mais profundo. Eu não vou buscar Deus, Deus já está em mim. Eu não vou ser abençoado, eu já sou abençoado. Olha como muda. Eu não vou buscar uma bênção, porque eu sou a bênção. Fale para você, diga: eu sou uma bênção. Fala aí, diga: eu sou uma bênção. Aleluias, você é uma bênção. E ele fala mais para nós assim, ó: não basta ouvir, é preciso praticar. Se você ouvir tudo que eu estou te falando e não colocar em prática, vai ser mais um aprendizado sem futuro, sem resposta, sem progresso, sem entendimento. Muitos falam da palavra e até se alegram, mas não a aplicam no seu dia a dia. Não seja apenas um ouvinte, mas seja um praticante da palavra. Quando praticamos, crescemos espiritualmente e adquirimos discernimento. É isso que nós precisamos. Quando
praticamos, nós crescemos e adquirimos crescimento espiritual. Vou te dar um conselho prático aqui para você. Reserve um tempo diário para meditar nas Escrituras. Comigo, todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia, nós vamos estar aqui trazendo o ensinamento. Todos os dias, de segunda a sexta, trazendo esse ensinamento para o teu coração. Mas só esse ensinamento não é o suficiente. Você tem que reservar um tempinho na sua casa, um tempinho ali que você possa realmente refletir, meditar, buscar. Isso vai te ajudar, um tempo diário. Transforme o que você lê em oração e prática. Vai pegar um texto bíblico, hoje eu estou dando para vocês Josué e Salmos. Transforme esse texto na sua oração e coloque em prática. Eu sou bem-aventurado, eu sou galardoado, eu sou próspero, eu sou bonito. Você, mulher, fala, eu sou bonita, eu venci, eu cresci, eu amadureci, eu sou de Deus. Aleluia! Isso vai te dar um outro rumo na vida. Realmente, você vai estar sendo conduzido. Examine a sua vida. Você é apenas ouvinte ou praticante da palavra? Vou deixar aqui essa pergunta para você. Examine a sua vida. Até hoje, até aqui. Se você era apenas um telespectador, um ouvinte e não praticante. Examine. Isso vai te ajudar a entender o propósito de Deus. Isso vai te ajudar. O treinamento espiritual é um processo contínuo. Você vai treinar. Quem medita e pratica a palavra vive uma vida frutífera, próspera e bem-sucedida diante de Deus e diante do mundo. São momentos que eu estou colocando para você em pouco tempo, mas que vai te ajudar a mudar uma história inteira de vida. Tá bom para nós, né? Tem bastante ensinamento aí, tem bastante dever de casa para você praticar, para poder galgar e alavancar uma vida espiritual fortalecida em Deus. Não é a placa da igreja que te promove, é a comunhão com Deus que te capacita. Por intermédio da placa da igreja, você se constrói, mas não é ela que te promove. Precisa de uma igreja? Eu te aconselho, procure uma igreja santa, que fale a palavra da verdade. Você tem que ter um pastor que te orienta, tem que ter alguém que vai cuidar da tua vida espiritual. Eu aqui só estou apenas online, mas você pode procurar um pastor para poder te dar todas as orientações. Se quiser deixar um pedido de oração para mim, comentar alguma coisa, você precisar, você pode me enviar aí a mensagem, quiser meu WhatsApp, você pode mandar mensagem para mim. Pastor, eu preciso de um conselho pastoral, o que o senhor pode me orientar? Eu vou estar à disposição, sou homem de Deus para te abençoar. Mas o conselho que eu tenho é, domingo todas as igrejas têm culto. Procura uma igreja, vá lá, participa do culto, mas não apenas vá para participar, vá para cultuar Deus, para meditar, para educar o teu espírito, para desenvolver o teu espírito com fé, com graça e com comunhão, tá bom? Vamos orar? Vamos apresentar a Deus. Eu vou colocar um fundo de oração aqui e nós vamos fazer essa oração juntos, tá bom? Oração de crescimento no nome de Jesus. Nós vamos fazer essa oração juntos. Deixa eu pegar aqui a base do meu esboço para a gente poder fazer essa oração junto. A base é, treinando o Espírito pelo poder da palavra. Te dei palavra, te dei unção, te dei comunhão. Há uma graça sobre a minha vida que eu compartilhei com você. Depois você compartilha com todas as pessoas que você conhece, para que também essa unção chegue até elas e alcance elas. Vamos orar então. Amado, querido Deus, Pai, antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho experiência com a Tua presença. Agora eu tenho experiência com a comunhão.
Meu Deus, agora eu tenho experiência em me aproximar do trono da graça com confiança, com convicção, porque todos os nossos pecados foram perdoados. A vida errada, a vida perdida, aquela já não existe mais, porque fomos recriados em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amado, nosso querido, nosso libertador. E hoje nós estamos aprendendo, meu Deus, que o espírito deve ser treinado para que aprenda a estar sensível à direção do Senhor, à orientação do Senhor. Existe uma orientação para o casamento, existe uma orientação para criar os filhos, na educação dos filhos. Existe uma orientação espiritual dada por Deus para ter acesso às águas tranquilas, ao refrigério da alma, a viver em paz, a viver em alegria, a viver em comunhão. Existe da parte de Deus uma direção para ter crescimento espiritual, para ter crescimento financeiro, para viver livre de doenças, para viver livre de fracassos, de derrotas. Existe o caminho certo, o qual Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Mas o espírito precisa estar sendo treinado para que ele encontre o caminho da verdade, o caminho da santidade, o caminho da recompensa. Você, pastor que me ouve, existe um caminho para que haja crescimento na igreja, crescimento espiritual, pessoas sendo batizadas, pessoas fiéis, cultos cheios, não só pelo volume, mas até tem uma parábola que fala sobre a grande ceia, que a casa se encha, a casa tem que estar cheia. Ah, Pai, existe o caminho certo, e o Espírito sendo treinado, ele será direcionado à vitória. Aquela mulher samaritana perguntou para Jesus: aonde devemos adorar? É aqui no monte? Em Jerusalém? Jesus falou para ela: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é aqui, não é lá. O verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. E você deve ser esse adorador, tendo o espírito recriado, santificado, dirigido, conduzido pela comunhão e pela unção da palavra. Pai, eu os apresento diante do teu altar e te peço, Senhor, que guie, que dirige todos esses que me assistem, que me acompanham. E eu abençoo o final de semana. Meu Deus, que amanhã, sábado, seja abençoado. Já é abençoado. Que o domingo seja abençoado. Que essa pessoa venha se alicerçar na tua palavra. Eu também apresento a nossa programação, meu Deus. Poucos minutos aqui, mas que vale a pena, que fazem toda a diferença. E que segunda-feira possamos estar inspirados para trazer uma palavra de conhecimento, de profundidade. E assim eu abençoo a vida de todos. E aquele que estava meio que desanimado com essa palavra, com esse poder, com essa unção, se reanime. Que estava triste, se alegre. Que estava enfermo, seja curado. E o que estava perdido, sem rumo, sem direção, encontre o caminho da verdade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, olha, foi maravilhoso esse momento. Eu tenho certeza que a graça, a comunhão está sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Aquele forte abraço assim, ó, bem apertado mesmo. E esse final de semana será o melhor que você já viveu. O melhor
porque agora você medita e é dirigido na graça de Jesus, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe e até segunda-feira, ao meio-dia, horário de Brasília. Deus abençoe a todos, não esqueça de compartilhar, viu?